certeza que o Senhor se preparou, o Senhor preparou essa mensagem para nós que estamos aqui. Por isso te pedimos que o teu Espírito venha, meu Pai, usá-lo tremendamente, de tal forma que possamos, meu Pai, entender claramente tudo que o Senhor quer falar conosco. Abençoe o nosso irmão. É o que nós te pedimos nesta hora, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém, meus irmãos. Amém. Amém. Vamos então compartilhar a palavra do Senhor. O Senhor falou e eu estava pensando, eu olho e vejo as cadeiras cheias. Eu tenho exercitado nesses últimos dias que a gente tem que traçar metas, objetivos, e a gente tem que fechar os olhos e visualizar aquilo. E da forma que a gente quer, do jeitinho que a gente quer, a gente tem que visualizar e tem que correr atrás para chegar àquele objetivo. E a palavra nos ensina quanto a isso, tem inúmeros exemplos aqui. Estou abrindo um parênteses, né? Porque o Senhor falou e eu comecei a pensar. O Senhor nos alimenta tanto, Deus usa o Senhor para nos alimentar no dia a dia. Então, nada mais justo que o Senhor receber também a porção do Senhor através de um de nós, né? Então, nós estarmos aqui em 5, 6, 10, 100 pessoas, não faz a diferença. Como o Senhor disse, Deus fala individualmente com cada um de nós, né? E eu tenho aprendido muito esses dias, e a gente aprende mais na dificuldade, né? Quando nós estamos na dificuldade, é quando a gente está mais sensível, né? Para aprender do Senhor ou de qualquer coisa. Porque quando nós estamos na bonança, em todas as áreas, e aquele agito, e tudo fluindo, e tudo naquela loucura, a gente deixa passar muitos detalhes. E quando a gente está no tempo de dificuldade, a gente não deixa, porque a gente fica sensível a cada coisa que acontece, né? Então, a gente aprende nesse tempo. E nós vemos que, às vezes, a nossa importância, o que a gente tem dado valor, ou o que a gente tem buscado, por mais que a gente tenha clareza que está correto, mas às vezes está invertida a ordem. Porque tem uma ordem cronológica para as coisas, né? E o próprio Deus nos ensina também. Não adianta nós querermos ter algo, ou fazer de tudo para conquistar algo, esse algo, essa coisa que a gente queira, mas se nós não tivermos uma base para receber isso, vai ser como o vento, vai vir na nossa mão e vai passar, né? Então, nós temos primeiro que ser, para depois fazer e depois ter. Porque se nós não criarmos a base, o solo, nós não vamos conseguir conquistar aquilo que a gente almeja e fazer permanecer. Porque nós não temos alicerce para aquilo, não temos uma base para aquilo, né? Então, como uma casa ou qualquer construção, se o alicerce não é bem feito, essa igreja não vai permanecer em pé por muito tempo. Porque não se preocupou com o alicerce dela, com a base, para que ela dure 100, 200, 500 anos, sei lá, né? E além disso, precisa de manutenção também. Porque nada dura para sempre se não tem uma manutenção, né? Se não tem um ajuste, não tem uma pintura nova, não troca uma madeira, não troca um piso, não pule, não limpa, não vai durar. Daqui a pouco as traças, os cupins, né?
tempo vai judiando, daqui a pouco consome aquilo. E isso nós trazemos para a nossa vida, né? Se nós queremos caminhar com o Senhor, nós temos que criar uma base, um alicerce, para que o Senhor seja o nosso objetivo, né? O andar com Ele, o fazer qualquer coisa para o reino de Deus. Se nós não criarmos uma base, nós não permaneceremos nele, né? E se nós não, de tempo em tempo, não reciclarmos, né? Se a gente não for aos pés do Senhor, se derramar na presença dEle, né? Para que Ele venha, nos encha, para que o Seu Espírito venha e dê um ano em dobro para nós, nós também, logo a gente se afasta, né? E comigo já aconteceu isso, eu já falei aqui, né? E eu fiquei um tempo longe da igreja, né? Do Senhor não, porque a gente tem os princípios, a gente busca, ora, sabe o que é certo, o que é errado, sabe quando errou, quando acertou. E a gente vai arrastando assim, né? A trancos e barrancos. Mas a comunhão com o corpo, né? O estar na casa do Senhor, o ter a disciplina de ler a palavra, né? Ouvir a palavra do Senhor no tempo certo, né? Nas quartas, domingos, ou que dia qualquer que seja da semana, isso faz a diferença, né? Isso muda a nossa vida, né? E eu louvo a Deus por hoje estar ativo, né? Na obra e ativo com o Senhor. Isso foi um parênteses, né? Do tema. O Espírito fala com a gente sem a gente esperar e do jeito que Ele quer, se a gente se dispõe, né? Então a ideia não era introduzir assim, mas da mesma forma Deus muda também, o Espírito muda o que a gente pensa em falar, o que a gente quer trazer, o que o Senhor mesmo disse, aquilo que a gente preparou, chega na frente aqui, Deus muda tudo. E na última quarta que ia ter culto no ano, né, e não podemos ter por causa do tempo, eu tinha preparado uma palavra para falar sobre a vida de Paulo. E aí não teve o culto, passou, e Deus trouxe outra palavra também para falar sobre outro homem de Deus, sobre Eliseu, a vida de Eliseu. E aí eu preparei. Mas hoje eu cheguei aqui, eu senti de mesclar as duas. Vamos mesclar os dois aí, dar uma resumida e ver o que o Senhor nos fala. Eu creio que são dois homens que tiveram um papel muito importante, né, na história do cristianismo, na história de Deus, né, para conosco aqui na terra. São homens que foram exemplos nas suas gerações e exemplos para nós através da Bíblia, né? Em tempos diferentes. Eliseu no Velho Testamento e Paulo já vivendo o novo de Deus, né, para nós. Viveram também vidas diferentes, o mesmo objetivo, mas cada um teve o seu ganho, né? Vamos dizer assim, terreno. Paulo sofreu demais. Paulo foi um cara que, igual ele, só Cristo. Para mim, a referência na Bíblia é Paulo. Jesus é a nossa grande referência, é o nosso mestre, é Deus conosco, né? É aquele que abriu o caminho para nós termos a oportunidade da salvação, de viver na eternidade. É indiscutível, não tenho o que falar. Mas Paulo, mesmo Jesus como homem, né, a gente ainda mistura um pouco com a divindade. A gente sabe que Jesus, Ele é Deus, né, apesar de ter vindo como homem. Mas Paulo é totalmente homem e sofreu as dores de homem, realmente, né? E provou para nós que é possível fazer mesmo sendo homem, né? Não colocar limitações, não colocar dificuldades para realizar as coisas. Paulo é um cara que ele estudou muito, né? Ele teve grandes oportunidades,
Ele vem de Tarso. Tarso é uma cidade que hoje ela é incorporada na Turquia, né? Na Ásia. Uma cidade que foi muito importante e ainda é nos dias de hoje. É a cidade mais antiga na região da Cilícia. E é uma cidade que hoje ela tem mais ou menos 2.700.000 habitantes. Uma região portuária de grandes indústrias, principalmente indústrias têxteis, e hoje ela é muito forte na área financeira, econômica, grandes indústrias, empresas, né, companhias, como se diz aqui, nessas áreas de finanças, de economia e produção. E Paulo, a gente sabe, já ouviu falar que ele fazia tendas, né? Mas por que ele fazia tendas? Porque era uma excelente profissão lá em Tarso. Tarso, na região ali da Cilícia, tinha uma cabra peculiar daquele local que se tirava um pelo muito forte, resistente, no qual dava qualidade às tendas da época. Então Paulo é como se fosse nós aqui, chega aqui na América e a maioria vai trabalhar na construção, né? Ou limpar a casa, que é o que tem mais demanda aqui. Lá também tinha demanda de tendas, e por isso ele virou digamos, um empresário nessa área. E ele estudou muito, porque também em Tarso também era um grande centro, né, de educação. E muitas pessoas importantes estudaram lá e saíram de lá para o mundo, né? Tarso também foi capital da província romana. E não sei se os irmãos sabem, Paulo, quando ele diz ser cidadão romano, é porque o pai dele adquiriu o direito. Porque Tarsus virou Tarso ou Tarsus, né, que é o nome em turco, ela, por se tornar a província romana, ela se tornou ela adquiriu o direito de todos os cidadãos ali da cidade, da região, no caso, serem romanos. Mesma coisa que o governo abrisse aqui, ó, todo mundo de Canéric que quiser ser cidadão americano, dirija-se ao consulado, né, e vai se registrar para receber a sua cidadania, né? Oi? Então, e ele recebeu do pai essa cidadania. E ele chegou até Jerusalém porque uma irmã de Paulo viveu lá. E eles faziam negócios ali, o pai dele teve negócios lá. E com isso ele foi para Jerusalém, acabou chegando lá. Enfim, é um breve resumo aí, mas se a gente for olhar, tem muita coisa. E eu gosto de história, eu gosto de pesquisar e de saber o porquê, né? Porque a gente fala muita coisa, às vezes não sabe o porquê. Então, tem vários motivos que Paulo se tornou e aguentou o que ele aguentou, né? Paulo sofreu demais, igual eu vinha falando. Ele nasceu também no ano 5º depois de Cristo, não viveu com Cristo, né, e morreu no ano 67, com 62 anos. Mas se tornou apóstolo por Cristo, porque Cristo chamou, né? É o único que Cristo chamou sem ter andado com ele, né? E a gente sabe bem, no caminho de Damasco, tudo, Paulo teve a visão. Mas eu quero me atentar aqui ao que Paulo passou. Dar um breve resumo do que ele passou. Então eu anotei aqui para não esquecer. Ele foi perseguido em Damasco, foi rejeitado em Jerusalém. Na primeira viagem missionária dele, ele foi apedrejado. Na segunda, foi açoitado. Foi enxotado de Tessalônica.
foi escorraçado de Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas, chamado de impostor em Corinto, enfrentou feras em Éfeso, passou por naufrágios, né? E um deles que o levou até a ilha de Malta. Mas isso no caminho para Roma. Mas em todas essas adversidades, Paulo não esmoreceu. Ele não parou para respirar. Ele não parou para reclamar, para lamentar. Tudo isso ele deu glória a Deus e seguiu em frente, porque ele tinha uma missão. E antes de Paulo começar a primeira viagem dele, missionária, ele se preparou. Ele fez seu alicerce. Ele não saiu de qualquer jeito, vamos fazer e pronto. Não, ele se preparou. Foi mais de um ano se preparando para fazer a primeira viagem missionária dele. E ele passou por tudo isso que qualquer homem mortal igual a nós pararia às vezes na primeira, né? Se eu fosse apedrejado, eu não sei se eu voltava mais nesse lugar, se seguir em frente. Eu acho que eu ia procurar outros caminhos. E ele passou isso tudo, mas por quê? Ele tinha um objetivo. Ele enxergava lá na frente. Qual que era a maior missão de Paulo? Vocês lembram ou vem na cabeça na hora? A maior missão de Paulo? Era chegar em Roma, não era? A maior missão de Paulo era chegar em Roma. Era pregar a palavra, fazer Jesus ser notado, ser conhecido por onde ele passasse. Mas Paulo tinha um objetivo, chegar em Roma. Por isso que Paulo aguentou tudo que ele aguentou. Porque ele queria chegar em Roma. Ele queria falar para o imperador. Ele queria chegar até César. Nada do que ele passou abalou a fé dele ou levou ele para longe desse sonho. Porque a missão dele era chegar a Roma. E no meio das adversidades, Paulo falava de Cristo. Preso, falava de Cristo. Em naufrágio, falava de Cristo. Apedrejado, açoitado, e aí vai, a lista é grande. Ele falava. Ele não se amolecia. E Deus preparou Paulo mesmo antes que ele soubesse. Porque Paulo teve bons estudos, teve uma boa escola. Paulo se tornou cidadão romano. Então, se ele fosse olhar se ele fosse olhar sem a fé, ou qualquer um que olhasse sem saber o fim da história de Paulo, falava que ele perdeu tempo, não é? Estudou por quê? Se preparou tanto, virou empresário, era bom no que fazia, na arte de fazer tendas, para quê? Se ele saiu igual um doido pelo mundo aí, falando de Cristo, falando de um homem que ele não conheceu, que ele não viveu na época. É um louco, largou tudo por esse Jesus. Mas a gente vê que todo esse preparo de Paulo serviu para ele no caminho dele. E principalmente a parte intelectual dele serviu para ele estar com os principais do Império Romano na época. Porque ele tinha boa fala, ele falava correto, tinha boa dicção. Para ele andar, se locomover, ele tinha que estar algemado a um soldado. E soldados da guarda romana eram bem preparados, não só belicamente, como fisicamente, mas também culturalmente. Eram pessoas cultas.
E se Paulo não tivesse um preparo de cultura, ele não ia conseguir atingir o coração desses homens. Então, Deus pensou em tudo, né? Paulo se colocou na brecha, e é o que eu falei no começo. Se a gente não procurar ser, para depois fazer e depois ter, não vai dar certo. Então Paulo foi para fazer da pior forma possível, né? Porque o que aconteceu com ele não é normal um homem suportar, mas ele chegou lá, ele teve o que ele sonhou. Então ele teve a meta. Nós temos que colocar uma meta na nossa frente, temos que colocar um objetivo. Cristo é nosso objetivo, Deus é nosso objetivo, mas a gente tem que ter uma meta, saber o que a gente quer. Com Deus, com Jesus, o que nós queremos? Nós somos homens, nós temos que traçar planos, né? E aí vai, cada um pensa, imagina o que quer para a sua vida, né? Tudo que você quiser e desejar que seja lícito, Deus pode te dar. Deus não nos priva de nada. Eu, por um tempo, eu estava muito conformado com a minha situação financeira. Eu sempre tive emprego, trabalho desde 9 anos de idade. Ralo desde cedo, né? 46 menos 9, 37 anos já que eu trabalho. Poderia aposentar, né? Correr lá no INSS lá, arrumar um bom advogado e requerer esses anos aí de aposentadoria, né? Mesmo os anos que eu não tive registro quando era menino. Mas hoje eu tenho uma visão diferente. A palavra fala muito contra ser rico, né? A palavra fala que os ricos não herdarão o reino dos céus, né? Que é mais fácil passar um camelo numa agulha do que um rico herdar os céus. E aí vai, tem vários. Mas por quê? O rico que não tem Cristo, que não tem os princípios de Deus na vida dele. Não é errado ser rico. Não é errado você trabalhar para ter um carro novo. Não é errado você querer trabalhar numa grande empresa. Não é errado a gente querer possuir as coisas. Mas tudo depende da motivação do nosso coração, né? E é prudente a gente querer ter algo, né? Eu vivi assim conformando. Deus me abençoou, como eu falei, trabalho desde novo. Deus sempre me abençoou, né? Sempre tive bons empregos, cresci na profissão, né? Estudei bastante, fiz algumas formações, cresci. Sempre onde eu passei eu cresci. Mas o dinheiro nunca era a minha preocupação. No entanto que eu não poupei, não tenho uma poupança hoje, não tenho uma segurança financeira. Aí eu tenho sido imprudente, porque ter uma segurança, preparar o solo também na área financeira é importante. Nós somos seres frágeis. Deus nos livra, Deus cura, mas a gente tem que fazer nossa parte. O pastor fala sempre, Deus não faz aquilo que a gente não pode fazer. Deus só age naquilo que não está ao nosso alcance. Então, em todas as áreas a gente tem que se preparar. E na área financeira tem também. Então, eu pequei muito nessa área. Hoje eu pago o preço, né? Mas tem tempo da gente mudar e trilhar outros caminhos. Então, eu falei um pouco sobre isso e contei essa história de Paulo para mostrar que o nosso objetivo é Cristo. O nosso objetivo é a salvação. Manter a nossa fé no Senhor, congregar, fazer parte de uma comunidade, né? De irmãos, de crentes, de discípulos. Mas nós temos que fazer com ordenança. Nós nunca podemos esquecer isso. Nós temos que criar um alicerce, nós temos que ser primeiro, para depois conseguir fazer, para depois conseguir ter. Isso em qualquer área da vida. Vamos lá para Eliseu então agora. Vamos dar um passeio lá em Eliseu. Eliseu era um homem que trabalhava da terra, pelo que a gente vê na Bíblia. Lavrava a terra,
né? E quando Elias, meio que murmurando a Deus, né, no bom sentido, se tem murmuração no bom sentido, que estava cansado. Elias estava cansado. Elias realizou grandes coisas para o reino de Deus. Mas no final, praticamente, da sua vida na terra aqui, ele estava sendo perseguido. Ele não tinha paz. Por onde ele ia, ele tinha que fugir, porque tinha pessoas querendo matar ele. E ele clama a Deus, ele dá uma murmurada pedindo que Deus aliviasse, porque ele não aguentava mais isso. Aí Deus fala que vai... que iria mudar isso, né? Deus falou para ele ungir um rei e ungir um profeta para suceder ele. E aí que entra Eliseu na história, né? Elias vai, joga a capa dele em Eliseu e fala para Eliseu seguir ele. E Eliseu nesse momento estava lavrando a terra. Fala a palavra que ele estava com 12 juntas de bois, né? E ele estava na 12ª. E quando Elias chama, a preocupação dele não era em seguir Elias, que ele estava consciente que ele tinha que seguir, mas ele queria avisar os pais, né? E se preocupou em sacrificar uma junta de bois e fazer um banquete, tipo um churrascão, né? Para servir as pessoas ali que conviviam com ele, uma despedida, né? E após isso ele correu atrás de Elias. Nunca mais desgrudou de Elias. Só desgrudou no momento que Elias foi arrebatado. E ele continuou o ministério dele. E a vida desse homem nos chama muita atenção, porque a palavra fala que ele foi um modelo de líder espiritual. Esse homem foi um modelo para nós. Ele é um modelo a ser seguido, tal qual Paulo, né? Mas Eliseu não sofreu as dores de Paulo. Deus livrou ele dessas dores. Ele fez muitas coisas, mas não precisou passar as dores de Paulo. Então, isso mostra para nós também que a minha vida não é regra para você, nem a sua é regra para mim. Deus tem uma história com cada um de nós. Cada um de nós vamos trilhar um caminho, vamos escrever uma história. Nós deixamos exemplos a serem seguidos, mas não quer dizer que o que eu passo, vocês vão passar. Mas são exemplos que a gente tem que pegar e tirar bons proveitos. A palavra fala que Elias, ele era um homem de grande energia. Até agora eu não abri a palavra não, viu? Porque Deus não tem me pedido para abrir não, está marcadinho aqui, mas depois eu até quero ler uns versículos da vida dos dois, mas não abri porque Deus tem levado a gente a refletir, né? Refletir por nós mesmos. Então, a palavra fala que ele era um homem de grande energia. E aí eu pensei sobre isso. Que energia eu tenho tido? Ontem eu falei, acho que eu te falei com o Ademilson, né? Que do açúcar, né? Que o açúcar tira a nossa energia. E eu sou um cara que eu gosto muito de sorvete e chocolate. E talvez está aí um detalhe importante. Às vezes o açúcar do chocolate, do sorvete, tem tirado a minha energia. Então, sempre ouvi falar isso. Principalmente o chocolate dá energia. Mas ele faz um efeito contrário também. Ele tira a energia. E você fazendo muito uso, você vai ficar sem energia. E realmente tem dias que eu acordo muito mal, né? Então, sei lá, pode ser que seja. Mas voltando para Eliseu, que não comia chocolate nem sorvete, mas tinha grande energia.
Qual será a motivação dele? Para ele acordar todos os dias com muita energia. Onde ele buscava essa fonte de energia? Qual tem sido a nossa fonte de energia? Ou o grau de energia de 0 a 10, qual o grau de energia que a gente tem tido no dia a dia para executar o que tem sido proposto a nós? Fica a pergunta. Ele, quando chamado, ele se entregou por completo. Ele seguiu, não questionou. Se nós olharmos a palavra, nós vemos que a maioria dos grandes homens de Deus receberam o chamado e seguiram, sem questionar. Jesus chamou os pescadores e eles largaram tudo e foram. Não falou, peraí, Senhor, eu tenho uns peixes ali, deixa eu vender. Não, deixa eu pegar uns peixes e levar lá para os meus pais. Não, eles seguiram. Mateus estava trabalhando, Jesus chegou, chamou ele e ele foi. E vários outros homens de Deus foram assim, receberam o chamado e foram. Paulo, que eu citei Paulo ficou cego, teve aquela visão de Jesus, ficou cego, foi curado e ele seguiu em frente. Ele não voltou lá para a casa dele, ele não voltou para os seus, não foi lá acertar, receber de alguns que às vezes devia tenda para ele. Não, ele seguiu. Também Eliseu foi um homem que buscava bens espirituais. Ele buscava bens espirituais. Falei há pouco que não é errado nós buscarmos bens terrenos, como dinheiro, enriquecimento, não é errado. Mas a diferença daquele rico que não vai passar no buraco de uma agulha para o que passa e que entra nos céus, é onde está a base dele. Ele tem bens terrenos, mas ele primeiramente ele busca os bens espirituais. Esse é o segredo. Se nós buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus, tudo vai ser acrescentado. Se a gente pedir, tiver foco e objetivo, igual eu falei de Paulo, nós vamos chegar a Roma. Se a gente colocar as prioridades, colocar tudo no seu lugar, volta a falar, a gente ser, fazer para depois ter. Então Eliseu, ele buscou bens espirituais. Ele pensou primeiro no reino dos céus. Eliseu falava com autoridade. Ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia para onde ele estava indo, o caminho que ele estava trilhando, ele sabia quem ele estava seguindo e ele falava com autoridade. Qual tem sido a nossa fala no dia a dia? Nós falamos que somos de Cristo, que somos discípulos, e nós mostramos isso aí fora com autoridade? Ou na hora que surge um assunto polêmico, um assunto assim meio de religião, a gente se posiciona como? A gente retrai ou a gente mantém firme, e fala com autoridade? Qual tem sido o nosso posicionamento? Eliseu era um cara que falava com autoridade, que se posicionava. Ele colocava a sua personalidade no trabalho. Ele colocava toda a sua personalidade no trabalho. Ele se dedicava de corpo e alma e espírito. Qual a porcentagem de dedicação nossa no nosso trabalho? No que a gente vai fazer? A gente faz só pelo dinheiro que vai receber para pagar a conta? Ou a gente faz com muita energia, com vontade, sabendo que aquilo Deus nos deu para o nosso sustento, mas para também nos ensinar? Paulo fez muita coisa que ele não sabia o porquê estava fazendo, mas era um ensino de Deus para a vida dele, para ele chegar até o objetivo dele.
E na casa do Senhor, quando nós fazemos também com excelência. A gente coloca toda a nossa personalidade, a nossa força, o nosso vigor para fazer a obra, ou a gente faz meia boca só para cumprir tabela, cumprir agenda? Temos que refletir. Eliseu era um cara incorruptível. Incorruptível. Se fosse nos dias de hoje, nós não teríamos talvez a integridade que ele teve naquele momento. Porque quando ele cura Naamã, e Naamã em gratidão vem e oferece presentes a ele. Ele não quis. Ele falou: eu não fiz por dinheiro, eu não fiz para ganho algum, eu fiz para o Senhor, Deus me mandou fazer. Nos dias de hoje, não é, abro um parênteses também, não é errado recebermos ofertas, né? Vai pregar numa cidade, numa igreja, sei lá, os irmãos veem oferta, não é errado. Mas o que a gente mais tem visto hoje nas igrejas, principalmente no Brasil? Irmãos que dão profecias, que oram por curas em troca de dinheiro. E é isso que a palavra mostra aqui. Ele foi íntegro, porque ele fez a obra não em troca de dinheiro ou de presentes. Ele fez porque era uma missão dele. Deus mandou ele fazer. Então nós temos que ser íntegros também, mesmo na igreja, né? A nossa base, a nossa motivação não é pregar, trabalhar na igreja pensando no bem material que a gente possa conseguir com isso, ou pensando, né, que vamos ganhar presentes, né, dos irmãos ou de quem gostar da nossa fala. Não, nós temos que fazer, em primeiro lugar, com o coração no Senhor. Fazer pelo chamado que nós temos, não pelo que isso vai me proporcionar de bom, né? Ele tinha visão espiritual. Ele tinha visão espiritual, porque quando o exército sírio vem contra eles, e ele e o moço dele, que eu esqueci o nome, Geazi, isso, estão ali, Geazi treme, né? Fica com medo, né? O que nós vamos fazer agora, né? Aí Eliseu tinha visão espiritual e sabia que eles não estavam sozinhos, né? E aí Eliseu pede para Deus dar visão a Geazi, e ele vê quantos estavam com eles, né? Para nós andarmos também nesse caminho que a gente trilha, e por cada objetivo que a gente tenha, não sei qual, sendo na igreja, no reino ou na nossa vida secular, nós temos que ter visão espiritual. Temos que enxergar o que Deus quer com tudo isso, o caminho, o lugar que a gente está pisando. A gente tem que pedir todos os dias para o Senhor visão espiritual. Discernimento. Se não tiver discernimento, a gente só entra em fria. E a gente é falho demais. A gente só entra em fria. A gente só faz aquilo que não deve fazer. E Eliseu, gente, ele foi um cara tão assim, 1000% em modelo de líder mesmo, e de crente, de discípulo, que mesmo na morte ele foi vitorioso, né? Ele foi usado mesmo morto, porque quando cavaram a cova dele e colocaram ele lá dentro, e antes de fechar a cova, eles foram atacados, né? E aí jogaram um homem morto já lá dentro da cova dele, e esse homem saiu vivo. Mesmo morto, ele foi usado para curar uma pessoa. E aí, a palavra nos mostra vários milagres de Eliseu, né? Vou citar também, só como a gente citou as dores de Paulo, vamos citar aqui os milagres também de Eliseu. Se eu achar aqui. Vou deixar você pegar. Valeu.
só abrir um pouquinho que vale a pena citar aqui, e a gente já vai partindo para a conclusão. Que eu tinha marcado aqui, mas desmarcou.